cachorro está latindo na hora do meu vídeo. A água está derramando. Ei, tô aí! É o seguinte, meu povo, hoje a gente vai bater um papo reto. Eu vou falar pra vocês o que mudou. Na verdade, eu vou fazer uma série, eu vou tentar fazer uma série de experiência com a leitura pra vocês. Então, eu já fiz um vídeo sobre isso, um tal de Arruma e Fala, que eu vou deixar por aqui, né? Por aqui. E que eu falei como você pode adquirir o hábito da leitura, essas coisas. Então, eu vou considerar este como o segundo vídeo dessa série. E eu vou falar hoje pra vocês e como foi que a leitura mudou a minha vida. Vocês vão entender, É o seguinte, eu sempre fui uma pessoa de ler bastante. Eu não me lembro do momento exato em que eu comecei a ler. Eu lembro que na terceira série eu li aquelas historinhas dos livros de português até o final. E eu gostava tanto daquilo que quando acabava eu ia para a biblioteca e pegava outros livros de português e lia também as historinhas até o final. E eu lembro que na quinta série eu já lia um livro de suspense. Eu tinha um livro chamado O Mistério do Quarto Amarelo. Era alguma coisa com o quarto amarelo, que inclusive, só para abrir um parêntese, o meu professor de matemática me viu lendo, pediu emprestado e nunca mais devolveu o livro. Então, um recado para este professor. Querido professor, se você tá vendo aí esse vídeo, faça-me o favor de devolver o meu livro, tá? Eu gostaria muito de relê-lo. Então, na quinta série eu já lia suspense. E depois eu comecei a ler romances. Eu tenho um primeiro livro aqui, que eu falo sempre que é o meu primeiro livro lido assim, completinho, que é Circe e o Danúbio Azul. Só que eu não lembro bem se eu li esse livro antes ou depois do negócio do quarto amarelo. Mas eu sei que ele me iniciou aí no mundo dos romances de banca. E eu comecei a viciar em romances de banca. E eu lia 3 romances de banca por dia. Como eu não fazia nada, não sei estudar na época, eu tinha tempo para ler 3 por dia. E assim, uma coisa que eu queria compartilhar para vocês é que eu fui uma criança muito humilde. Na verdade, a minha família é bem humilde até hoje. Mas a gente teve mesmo dificuldade. Agora, porque, né? Eu trabalho, cresci, tenho meu emprego e tal. Mas na minha infância, a gente teve muita dificuldade aqui em casa mesmo. E quando eu comecei a ler os livros de banca, e eu comecei a ver que existia um mundo, né? Um mundo lá fora, um mundo além da minha comunidade, eu comecei a sonhar em fazer algo mais, em ser algo mais. E eu costumava até dizer para minha avó e para minha mãe que um dia eu ia, né, fazer uma faculdade, ser assistente social. O meu sonho era ser assistente social, na verdade. E a minha mãe, ela dizia que isso era só sonho mesmo, porque, né, quem fazia faculdade era rico. Ela tinha essa visão de quem fazia faculdade mesmo era a pessoa que podia, né, bancar aí o negócio. E eu sempre estudei em escola pública. Então a gente não tinha mesmo dinheiro para nada. Eu não fiz nem pré-vestibular para entrar na faculdade pública. Mas tudo bem. Continuei lendo e continuei lá com os meus sonhos. E aí eu quis fazer uma escola técnica. Quando eu saí da oitava série, eu me inscrevi numa escola técnica. A gente passou com as notas, né? E fiz lá a escola. Na escola técnica eu comecei a ler livros, né,
clássicos brasileiros. Então eu lembro que eu li até a biografia de Zélia Cardoso de Mello na escola técnica, porque eu gostava mesmo de frequentar aí as bibliotecas da vida, né? Então, como eu lia muito, eu tinha essa facilidade de lidar com português, né? De lidar com redação, de lidar até com a literatura. Eu tinha essa maior facilidade com humanas, claro. E aí chegou o momento de estudar para a faculdade. E eu não fiz pré-vestibular, a gente não tinha dinheiro aqui para fazer pré-vestibular. E eu comecei a estudar em casa. Mas uma coisa que eu não falei para vocês é que até a oitava série, ok, eu não tinha problema com matemática. Muito pelo contrário, eu me juntava aí com duas amiguinhas e a gente passava cola para os coleguinhas, né? Mas até a oitava série eu não tinha estudado as matérias de física e química. Essas coisas acontecem quando você, né, estuda em escola pública, né? Coisa acontece. Então, quando eu entrei na escola técnica, eu tive uma baita de uma dificuldade para absorver essas matérias de física e química, né? E a partir do segundo ano, assim, eu comecei a ter dificuldades com matemática também. Então, me chega a época do vestibular. E o que acontece? Eu começo a estudar em casa, né? Porque a gente não tinha lá o dinheirinho para pagar o pré-vestibular. E eu noto em mim, neste momento, uma dificuldade absurda para, né, absorver as matérias de exatas, enquanto que de humanas eu tinha maior facilidade, vou usar um negócio aqui, eu tinha maior facilidade por causa lá das leituras. Então eu tinha facilidade de escrever uma redação, de, né, estudar para português, para história, para humanas, no fim das contas. Então, o que foi que eu resolvi fazer na minha vida? Eu resolvi focar em humanas, já que o meu curso na faculdade seria geografia, seria na área de humanas, e resolvi desprezar totalmente as matérias de exatas. Então, eu não estudei exatas para fazer o vestibular e estudei apenas humanas. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Queridinhos do vestibular, a titia fez porque a titia é meio zoró, mas vocês estudem, né, todas as matérias como se deve. Acontece, né, que eu me inscrevi para geografia justamente porque eu achava que não teria condições, já que eu não tinha feito pré-vestibular nem nada, não teria condições de passar num outro curso, como serviço social, né, que tinha lá a concorrência mais alta. Então eu me inscrevi num curso cuja concorrência era bem baixinha, que era a geografia bacharelado. Fiquei com a média de 8 pontos, 8 e alguma coisa em humanas, e fiquei com a média de 2. Eu não serei exatas, eu fiquei com média 2 em exatas. Então, fazendo tudo, né, toda média lá, eu fiquei com 5, alguma coisa, 5,5. Eu entrei na Faculdade Pública Federal de Pernambuco com a média de 5, alguma coisa, que inclusive daria para eu ter passado em serviço social. Então, o que eu quero dizer para vocês, que foi a leitura que me propiciou, né, de fazer mesmo uma faculdade. Eu sempre estudei em colégio público na minha vida, a gente tinha lá as nossas dificuldades, né, com o ensino público, mas por gostar tanto de ler, primeiro que me abriu a janela da minha alma, a leitura, né? Me abriu para o mundo. Eu sabia que podia fazer alguma coisa. Segundo que na prática mesmo, quando a gente passou, não, eu quero fazer, eu vou fazer, eu lia tanto que para mim foi muito fácil, né, estudar humanas, focar em humanas e ter lá a minha média por causa de humanas, né? Então a leitura me propiciou sim a entrar na faculdade.
A faculdade não era a faculdade que eu queria, na verdade hoje em dia eu tenho vontade até de fazer outra, só que a faculdade ela ampliou ainda mais. Faculdade serve para isso, né? Para ampliar os nossos horizontes. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Obviamente hoje eu costumo dizer com o Evandro que nós somos pessoas ricas se considerarmos como, principalmente eu, né, a minha infância, como eu fui criada, tal. Então hoje eu me considero sim uma pessoa rica, pelo menos de estado de espírito, né? Tenho cá o meu emprego e foi tudo por isso, pela leitura. Claro, foi só a leitura? Não. Eu tive que correr atrás das coisas que eu queria, né? A partir do momento que você vai correndo atrás, você vai vendo que existem também outros caminhos. Mas foi a leitura que me abriu o leque de opções, se é que eu posso falar assim. E foi a leitura que me permitiu passar no vestibular público, tá? Então é isso, pessoas. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Toma aí pra tu alguns dos exemplos que tu acha que tu deve tomar, né? Negocinho aí. E se tu gostou, não esquece de se inscrever neste canal. Tu se inscreve aqui nesse botão vermelho que tem inscrever-se, tá? Tu curte esse vídeo, compartilha esse vídeo se tu quiser e beijo pra tu. Você que fala, né? Não vou falar mais daqui a pouco.